Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar aqui nosso estudo bíblico de hoje. Nós estamos aí no capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster. Iniciamos semana passada, falamos muita coisa, né? E agora vamos continuar aqui com o capítulo 2. Nós vimos que Deus ele se revela a nós, se revelou, nós vimos como isso acontece no capítulo de número 1 sobre a Escritura Sagrada, né? E agora vamos voltar aqui para o capítulo 2, que vai falar de Deus e da Santíssima Trindade, né? Eu queria ler aqui com os irmãos novamente, nós já lemos na semana passada, mas vamos ler hoje novamente, né, o que diz aqui a primeira sessão do capítulo 2, que é onde a gente parou, lá no finalzinho dela, né? Vai dizer lá: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. Né? Nós vimos até aqui que ele é incompreensível, imenso, eterno, incompreensível. Está aqui alguns textos bíblicos também, poder afirmar essa sessão. Nós lemos alguns, né, semana passada, né, e nós paramos aqui, que diz que Deus é imenso. Ele é presente em todo lugar. Ele não está preso a apenas um lugar, né? Isso é bem interessante porque, né, no mundo, até onde a gente sabe, né, no senso comum, estou tentando discutir, o mundo ele é redondo, né? E Deus está tanto aqui quanto lá do outro lado do mundo, no Japão, né? Não significa dizer que Deus está com um braço aqui no Brasil e outro braço lá no Japão. Ele é imenso. Então né, a Bíblia diz que o mundo é sustentado na palma da mão de Deus. Então a gente imagina aí o tamanho do nosso Senhor, né? Nós não podemos nos esconder dele, como diz o Salmo 139, né? E não há lugar para que Deus se esconda, né? O universo vai testificar dele. É por isso que os homens eles são indesculpáveis, como diz Romanos. Deus preenche o universo de uma extremidade a outra, né? Então, vamos abrir aqui 1 Reis, capítulo 8, a gente poder ver uma noção do que está escrito na palavra. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Olha só. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei, né? O contexto aqui era a casa que foi construída para habitar a presença do Senhor, mas o Senhor disse que aquela casa ali não era suficiente para poder habitar a sua presença. Nem o céu do céu podem conter. Como diz o salmista, né? Se subo ao mais alto céu, lá está. Se vou lá no mais profundo do abismo, lá está também. Essa é a imensidade do nosso Deus, né? E ele é eterno. Por que ele é eterno? A Bíblia diz que ele é o rei dos séculos. Ao rei eterno, imortal, invisível. As cartas de Paulo sempre têm essa saudação final, né? Ele é eterno, né? O que se aplica ao espaço, também se aplica ao tempo. O salmista lá no Salmo 90, versículo 2, diz que de eternidade a eternidade, ele é Deus. Não houve um período do nosso tempo aqui em que Deus não estivesse presente nele. A gente vai ver isso melhor lá na seção 3, quando vai falar da Trindade propriamente dita, né? Deus é eterno e por causa disso a gente vai viver eternamente. Porém, ninguém de nós é eterno como o Senhor, né? Nós temos prazo de validade, né? 50, 60, 70, uns
uns menos, outros mais, né? Aqueles que estão com o Senhor, como nós vimos aqui domingo de manhã, eles vão viver eternamente, mas eles não são eternos, né? A matéria deles acaba, né? Só Deus que é eterno. Por quê? Porque sempre existiu. Não houve um momento da história do homem ou do período antes criação, né, pré-criação, em que Deus não estivesse presente. Ele sempre existiu, né, e ele é diferente da gente. Para estar aqui hoje, nós precisamos ser criados, né? Crescemos, nos desenvolvemos, constituímos família, e assim foi. Deus não. Deus nunca precisou ser criado. Porque se ele tivesse que ser criado, se ele pudesse ser criado, esse que criou Deus é que seria Deus, não o próprio Deus, vivo e verdadeiro. Como que a gente só consegue ver Deus? A gente só consegue viver dentro de tempo e espaço. Deus não, porque Deus, ele é atemporal. Ele está fora do tempo, ele está fora do espaço, né? Seção 2 vai nos mostrar que ele é autossuficiente, ou seja, ele não depende do tempo e nem do espaço, e nem de nenhuma outra criatura que haja nessa terra. Por isso que a confissão de fé vai dizer que ele é incompreensível. Disse antes que ele é infinito. Nós somos finitos. Deus é incompreensível. Nós somos. As pessoas podem nos compreender, né? As pessoas podem, e nós aqui que já vivemos aqui há um bom período, a gente sabe como que é características, né, uns dos outros, né? Ah, fulano gosta disso, fulano gosta daquilo. A gente consegue compreender as pessoas. Deus não. A gente jamais vai poder compreender Deus na sua totalidade, por causa da nossa finitude. Aquilo que Ele nos deu para ser conhecido, para ser compreendido, está dentro da palavra. Então, Deus é acima de qualquer compreensão, porque Ele é criador. Nós somos criaturas, né? Calvino que diz que o conhecimento de Deus, ele parte primeiro de um conhecimento de nós mesmos. Para conhecer a Deus, eu tenho que conhecer a mim mesmo. Então, Ele é diferente de nós. Ele é grandioso, diz aqui a confissão, né? O que a gente pode ver de Deus aqui na nossa terra, né, é só, eu disse semana passada, né, Deus só abre só um pouquinho da porta e está assim, olhando para a gente, né? A porta não foi totalmente aberta, né? Nem vai para nós. Ah, mas no céu, no céu nós vamos ter a plenitude de Deus. Mas mesmo assim nós não vamos compreender Deus, porque não vai precisar compreender a Deus. A gente vai estar vivendo eternamente com Ele. Então não temos como compreender a Deus, mas nós temos como saber sobre Deus. Nós sabemos sobre Deus através da Escritura Sagrada, mas não sabemos tudo sobre Deus, todas as coisas sobre Deus, né? Nós vivemos conhecendo a Deus, como diz lá o profeta Oséias, né? Prosseguir em conhecer a Deus, né? Mas no céu nós vamos ter esse conhecimento um pouco mais elevado. Por quê? Porque no céu não haverá pecado, não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá nenhuma dessas coisas que há neste mundo, né? A confissão também diz que Deus é verdadeiramente aquele que é onipotente, onisciente, santíssimo, e Ele é completamente livre para fazer tudo aquilo que lhe agrada, como diz o salmista no Salmo 115, versículo 3. Então, Ele é livre, né? Ele tem essa liberdade plena, né? Ele é absoluto. Por que Ele é absoluto? Porque só existe um. A gente já viu essa noção semana passada, né? Na monogamia lá, que Israel tinha aprendido a ser politeísta, e quando Moisés vem e diz, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso vai de encontro aos israelitas que aprenderam com os egípcios a adorar vários deuses. Então, essa noção de de monoteísmo, falei monogamia, né? Vocês me corrijam, monoteísmo. Essa noção de monoteísmo pegava o povo lá contra a cultura do povo, porque eles eram politeístas, né? Então, quando vem só há um Deus, isso vai de choque, vai de encontro com a cultura deles.
que é que ele disse lá na sarça ardente para Moisés? Eu sou que sou. Quando eu estiver lá na frente de Faraó, o que eu vou dizer? Qual vai ser as palavras que eu vou dizer? Em nome de quem que eu estarei lá dizendo? Né? Eu sou que sou. Né? E a confissão também diz que Deus faz tudo para a sua própria glória. Né? Então, com essa palavra aqui, tudo, a gente entende que há alguma coisa que Deus não faça para a sua própria glória? Tem não, faz favor? Né? Não existe nada que Deus faça que não seja para a sua própria glória. Nós somos criados, né, para a glória de Deus, só que nós cometemos idolatria quando nós não adoramos a Deus, quando nós não andamos debaixo dos mandamentos de Deus. Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Se Deus fizesse qualquer outra coisa que não seja para a sua glória, o que ele estaria fazendo? Cometendo uma idolatria. Logo, ele estaria se assemelhando, se colocando no mesmo nível que nós. Nós temos que viver para a glória de Deus, mas nós fazemos tudo para a glória de Deus? Nós buscamos fazer tudo para a glória de Deus, mas nós não fazemos tudo para a glória de Deus. E Deus, cometendo uma idolatria, ele estaria dando glória a alguém que não é merecedor de toda a glória. O que diz o Antigo Testamento? A minha glória não dou a nenhum outro. A glória só pertence a Deus. Né? Porque ele é justíssimo, ele é justo. Né? Então ele só pode dar glória a si mesmo. Nós não podemos dar glória a nós mesmos, porque existe alguém que é maior do que nós. Existe alguém que é diferente de nós. Quem é digno de toda a glória? É Deus. Porque Ele está nesse patamar, que é um patamar maior do que o nosso. Né? Não tem ninguém acima de Deus. O que a confissão diz? Ele é cheio de amor, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é muito bondoso. Não há ninguém que pode cumprir essas características acima de Deus. Só Ele pode ter essas características aqui de forma plena. Né? Aqui são atributos comunicáveis, que nós vimos semana passada. Né? Deus ama, nós também amamos. Deus é gracioso, nós também somos, em certo sentido, graciosos. Deus é misericordioso, nós também. Deus é longânimo, nós também. Uns mais, outros menos. Né? Deus é muito bondoso, nós também agimos com bondade. Né? Mas nós não conseguimos passar o nível de Deus. Também diz que Ele é verdadeiro remunerador dos que o buscam. O verdadeiro patrão está aqui. O verdadeiro patrão é Deus. Ele é remunerador de todos. Ele é remunerador dos que o buscam. Dos que querem encontrar sua presença. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Né? Buscar enquanto se pode achar. A Bíblia nos dá aí várias dicas para a gente poder buscar o Senhor. Porque buscando, nós vamos receber. Quem pede, recebe. Muitas vezes não é do jeito que a gente quer, mas nós recebemos. Todos aqueles que buscarem o Senhor, que invocarem o nome do Senhor, serão salvos. Porque uma das suas características é ser galardoador. Nessa palavra aqui é ser um presenteador. É ser alguém que dá algo importante para alguém. Ele é o verdadeiro remunerador. E Ele é justíssimo e terrível em seus juízos. Agora começa aqui um pouquinho falando de algo que para nós pode parecer algo negativo, né? Porque a gente tem ideia, Deus é amor, Deus é paz, Deus é isso, Deus é aquilo. E esquece outros atributos que Deus também tem. Né? Por exemplo, da justiça plena. Né? Ele é terrível em seus juízos. Ele não é como aquele terrivelmente evangélico, né, que tem ali uma característica de terrivelmente evangélico, mas não age como se fosse
algo do tipo. Não, ele é terrível em seus juízos. Por quê? Porque ele odeia o pecado. E que fala, de modo algum terá por inocente o culpado. De modo algum. Nós vimos domingo passado, né? Vai ter lá o livro da vida e o livro dos registros. Se não tem o nome no livro da vida, filho, esquece. Esquece. É o lugar, é para outro. Se tem o nome no livro dos registros, se tem o nome no livro da vida, bênção, sem medidas, vai para a eternidade. É o que diz lá, né? Os da direita, vinde benditos do meu Pai, para o lugar que foi criado para vocês antes da fundação do mundo. Aos da esquerda, afastam-se de mim. Nunca vos conheci. Né? E não tem política envolvida aqui no meio, não, é a palavra. Aqueles que não estão em Cristo irão sofrer eternamente pelos seus pecados no inferno. Por quê? Porque rejeitaram o Senhor. Né? Esses dias eu ouvi o Danilo Gentili falar com o Luciano, né? O Luciano foi lá contar a história de conversão dele. Né? E os crentes ficam falando que eu rejeito a Deus. Como que eu posso rejeitar alguma coisa que nunca me foi oferecido? Ele falou bem assim, né? Mas mesmo assim ele rejeita, porque nós podemos ver Deus, né, diante de toda a nossa, o nosso tempo, o nosso mundo. Né? E a Bíblia também, especificamente, ela fala de salvação e ela também fala de inferno. O Hades como um lugar, não é história, né, para poder contar para crianças. O inferno é um lugar real, porque senão nós viveríamos no mundo universalista. E vivendo no mundo universalista, né, para que inferno? Para todo mundo ser salvo. Nós vimos em Apocalipse 20 que não é bem assim a realidade do juízo final, do julgamento final. A Bíblia fala de inferno, dizendo que é um lugar de tormentos. Todos os inimigos de Cristo estarão lá no inferno. Mas não somente os inimigos de Cristo, aqueles que o rejeitaram também estarão lá. Né? Um de nós pode estar lá, vocês acreditam nisso? Algum parente nosso pode estar lá. Né? Um que já morreu, ou que ainda vai morrer. Né? E eu volto a repetir. Qual o tempo que nós estamos na história? Primeira metade da última semana. Que é tempo de quê? De pregação do Evangelho. Um dia vamos passar para a segunda metade da última semana. E a pregação do Evangelho de forma livre, como nós temos hoje, vai acabar. Né? E aí, se nós não pregamos, as pedras vão clamar. E quem não for salvo, quando Jesus voltar, vai passar pelo julgamento final e vai para o mesmo lugar de Satanás e os seus anjos. E eles serão perturbados para sempre. Por quê? Desobedeceram e não creram em Cristo. É por isso que nós temos que cumprir o nosso papel de pregar a palavra. Porque crendo em Cristo, vamos nos apropriar daquilo que Cristo fez. E aí, como tem os crentes aí que têm medo da morte, né? Nós não precisamos temer a morte. Nós não precisamos temer o inferno. Por quê? Não é para nós. Né? O que evidencia que nós somos salvos, que nós falamos domingo? E está lá no livro dos registros? É as nossas obras. Elas não nos salvam, mas elas evidenciam de que nós tivemos uma fé verdadeira com Cristo. Ao descrever todas essas características, essa seção aqui busca descrever algo a respeito de Deus como Ele é em e de si mesmo. Não somente isso, mas também buscamos louvá-lo por como Ele expressa o seu caráter ao mundo que Ele fez. Todos os atributos de Deus aqui, eles estão aí escancarados pelo mundo. Né? Se não é através do próprio Deus, é através de nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Ele é aquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. E aí a gente chega na seção de número 2.
São 3 sessões dentro desse capítulo de Deus e da Santíssima Trindade, né? Vou ler aqui o que diz aqui a confissão de fé. Diz: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que há por bem requerer deles. Vamos abrir alguns textos aqui, ó. Alguém abre para nós, por favor? João capítulo 5, versículo 26. A gente vê como que se diz lá a palavra, né? Outro irmão aí abre em Atos capítulo 7, lá no versículo 2. Né? Outro irmão, continuando aqui o livro de Atos, capítulo 15, versículo 18. E para fechar, outro irmão em Atos 17, 24 e 25. João capítulo 5, versículo 26, Atos 7, 2, 15, 18 e 17, 24 e 25. Quem abriu aí em João? Lê para nós, fazendo favor, que vocês são. Assim como o Pai é a fonte da vida, fez também o Filho ser a fonte da vida. Atos 7, versículo 2. Eu estou aberto nele aqui, deixa que eu leio. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Enfatizando aqui o Deus da glória. 15, 18. Conhecidas desde os séculos. E isso aqui a gente pode encontrar melhor, né, uma explicação sobre esse, né, no capítulo 3, vai falar sobre os decretos. Né, 17, 24 e 25. Alguns estudiosos dizem que esses versículos aqui é o resumo de toda essa sessão número 2 aqui. Deus não depende de nós para nada. Aí você pode se perguntar, mas para que nós servimos então? Então eu vou ficar em casa, não vou servir a Deus, né? Mas não é essa a explicação disso. Nós vamos ver aqui o que a confissão ela nos aborda sobre isso. Né? Este capítulo, essa sessão número 2, contempla a autossuficiência de Deus. Ele é autossuficiente, ele é auto-independente de todas as coisas, né? Porque ele tem vida em si mesmo, como a nossa irmã aqui leu, né? A vida flui dele, né? O poder da morte e da vida estão na mão de quem? De Deus. Né? Então essa sessão aqui vai nos mostrar, né, que Deus não necessita de nós, nem nos deve coisa alguma. Né? Nem nos deve coisa alguma no sentido de que a gente ora e não recebe. Mas por que, Deus, que eu não estou recebendo isso? Por que daquilo? Por que isso sobre mim? Né? Deus não nos deve explicação de nada. Se Ele quiser explicar, Ele vai fazer isso.
Se ele não quiser explicar, ele não vai fazer isso. Se há alguma coisa que é clara, é que Deus tem toda a vida em si mesmo. Glória, bondade, bem-aventurança, está tudo unicamente no nosso Senhor. Como começa ali dizendo, Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si. Então, Deus precisaria de alguém além de si mesmo? Não. Ele não precisa de nada além de si mesmo. Ele estava lá sozinho antes da criação do universo. E ele era todo suficiente. Ele precisava criar as criaturas? Não, porque ele é todo suficiente. Ele não precisa das criaturas que trouxe à existência, para sustentar sua vida, para aumentar a sua glória, para revelar sua bondade, ou para acrescentar alguma coisa em quem ele é. Mas, mesmo assim, ele quis criar todas as coisas. Talvez você já ouviu essa pergunta aí de alguma criança, de alguém, Quem fez Deus? Quem criou Deus? Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver que Deus, ele é autocriado. Nunca deixou de existir. Ele é autoexistente, sempre existiu. E como nós já falamos aqui. Como o texto que a nossa irmã que leu, se não fosse ele não seria Deus. Porque se alguém criasse Deus, esse outro seria Deus. Ninguém mais tem a vida em si mesmo, a não ser ele mesmo. Nós ganhamos vida, e um dia do nosso tempo nós vamos perder a nossa vida. Na janela da nossa vida. Deus não. Deus tem vida em si mesmo. Ele sempre existiu, como diz a Bíblia, Ele é aquele que era, que é e o que há de vir. Mas não somente isso, mas também toda a glória. Lá em Atos 7:2 diz, o Deus da glória. Ele não vai ganhando glória à medida em que ele vai se relacionando com o homem. Toda a glória já pertence a ele. Nós que revelamos essa glória a ele. Ele é bem-aventurado. Ou seja, toda a felicidade está em Deus. Algumas pessoas, elas dizem que Deus estava triste quando criou o mundo. Então ele precisava criar alguma coisa para fazer companhia a ele. Essa é a visão de algumas pessoas, se não me engano, é o teísmo aberto, que diz isso. Mas não. Felicidade plena, alegria plena, sempre esteve em Deus. Deus estava feliz como sempre foi feliz. E Ele cria todas as coisas por causa de quê? Por causa da sua própria vontade. Não porque Ele queria aumentar a sua felicidade, ou diminuir a sua tristeza. Porque Ele é todo suficiente em si e para si. Olha o que a confissão de fé diz aí, Ele não precisa das criaturas que trouxe à existência. De nenhuma que criou. Por que nós servimos a Deus, então? Se Ele não depende de nós. Mas nós dependemos dEle. Eu e você servimos a Deus, mas Deus não depende do nosso serviço. Nós é que dependemos de ser trabalhados por Ele. O texto que foi lido aí, Atos capítulo 17, 24 e 25, ou seja, não tem nenhum lugar que Ele não é Senhor do céu e da terra. Como Abraham Kuyper disse lá, aquela célebre frase, não há 1 centímetro deste mundo em que Deus não possa olhar e dizer, é meu, é dele e de mais ninguém. É nós que amamos a Deus? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que é Ele que nos amou primeiro. No serviço é a mesma coisa. Não é nós que servimos a Deus primeiro. Deus que nos serviu primeiro. Como que Ele nos serviu? Primeiramente nos dando vida. Depois entregando o seu Filho Jesus para morrer. E morrer em nosso lugar. E aí nós respondemos a esse ato de amor com amor. Fazendo diversas coisas em amor a Deus. Como nós vimos domingo, se eu posso fazer qualquer coisa aqui, se não for com amor,
isso não serve de nada para Deus. Deus não depende disso. Pega João capítulo 13 lá, o episódio do lava-pés. Jesus diz que vai lavar os pés dos discípulos. Quem é que diz lá, não vai lavar pé de ninguém que não? Meu não vai lavar não. Né? Pedro. Por quê? Para a cultura judaica, quem lava o pé, né, é o escravo. O escravo lava o pé do seu senhor. Né? Então, para Pedro ali, Jesus era o quê? O senhor dele. Jesus era Deus. Quem tinha que lavar os pés de alguém era Pedro. Né? Se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Né? Ou seja, você não tem relacionamento comigo. Eu não tenho relacionamento com vocês. Né? Você vai estar sozinho. Se eu não lavar os seus pés, você está dizendo que eu não posso servir você. Mais do que isso, você não tem como ser servido. Você não tem como ser purificado. Aí vem Pedro e diz o quê? Não lava somente os pés, lava o corpo todo. Mas para Jesus, somente os pés bastavam. Só os pés bastavam. E a ideia desse texto é o quê? É que Deus não depende de nada que nós fazemos. E isso não significa que Deus não quer que nós não façamos. Pelo contrário, Deus quer que a gente faça. Porque cada vez que nós fazemos, e fazemos com amor, e fazemos mais, nós vamos rendendo glória e honra para quem? Para o próprio Deus. A gente vai enchendo a nossa barrinha de honra e de glória para o próprio Deus. Né? Deus não precisa de nós para nada. Né? Nós, ao contrário, não podemos dizer o mesmo. Sem Deus, nós estamos perdidos. Né? Tem um programa de esporte lá da Bandeirante, né? Depois que aquele Jorge Jesus veio para o Flamengo, né? Foi embora e tal e tal. Aí sempre que fala do melhor time do Brasil, né? Aí eles botam a musiquinha lá, né? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Né? Sem Deus é a mesma coisa. Nós não somos nada. Nós não fazemos nada. Né? Nós não servimos para nada. Né? Na adoração, Deus não ordena que nós o adoremos. Porque Ele não precisa de nada que venha de nós. Ele é todo suficiente. Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente, como diz o texto aqui, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Ele não precisa, nós precisamos. Deus não precisa de nada nessa terra, das estrelas, do sol, dos mares, dos lírios, né, dos homens, das mulheres, né, da beleza dos homens, da beleza das mulheres. Deus não precisa de nada disso, porque tudo está nele. A confissão também diz que Deus, né, não deriva delas quem? Das criaturas, glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. A gente está andando, a gente está chegando em um lugar, o que está acontecendo? Não é apenas a Conceição que está chegando em um lugar, é a manifestação da presença de Deus através da Conceição. Não é somente nós que estamos chegando lá, a glória vem dele mesmo. Para nós que somos a sua imagem e semelhança, né? Ele não depende da igreja para que a história aconteça. Por quê? A história da igreja já está decretada. Nós não sabemos qual que é a história da igreja, né? Quando vai acontecer isso, quando aquilo, mas no decreto de Deus já está tudo determinado. Né? E nós, como que ficamos nessa história? Para nós é um privilégio fazer parte dessa história. Para nós é um privilégio fazer parte do reino de Deus, manifesto neste mundo e manifestar essa glória de Deus. Né? O que Deus quer de nós? Deus quer que nós amemos e desfrutemos do privilégio de fazer alguma coisa para Ele. Por mais que Ele não precise de nós, mas é um privilégio manifestar a glória de Deus
em nós, fazendo grandes coisas que glorificam a Deus. Quando eu faço alguma coisa para Deus, eu não estou fazendo para mim mesmo. Eu estou fazendo para Deus. Ou seja, eu estou manifestando a glória de Deus. É por isso que, como diz Efésios 4, de Jesus desceu lá, deu cativo aos dons do cativeiro, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É por isso que nós recebemos dons, para manifestar a glória de Deus. Deus manifesta a sua glória, demonstra a sua glória por meio de nós. E se delicia nisso, e tem deleite nisso. Ele revela a sua glória em nós, fazendo-nos pensar sobre aquele que nos fez. Ele nos dá glória, permitindo-nos a honra das honras, o privilégio de refletir a sua imagem, embora sejamos sempre indignos por conta do pecado. Nós refletimos um aspecto da imagem e da semelhança de Deus. Nós não temos a imagem e semelhança de Deus de forma completa, de forma plena. É apenas uns aspectos da semelhança e da imagem de Deus. Mas isso é suficiente para manifestar glória a Ele. A confissão também diz que Ele é a única origem de todo o ser. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36. Ele é a única origem de todo o ser. Tem lá um bebê na barriga da minha esposa. Quem gerou ele lá? Deus. E nos dá essa dádiva de poder participar disso. Não basta para nós refletirmos sobre a absoluta independência, a incomparável grandeza de Deus. Temos que descobrir e entender o significado disso para nós, que dependemos dEle. Eu estou andando e estou refletindo, eu estou andando e estou refletindo, estou manifestando. É através de nós. E se nós não manifestarmos a glória de Deus, Deus vai levantar alguém para manifestar. Porque o mundo vai saber que Ele existe. É por isso que Ele é a única fonte de todo o ser. Ele não é só somente o ser supremo, o único Deus. Ele é a fonte de todo o ser. Todos os seres humanos que já existiram, que existem, que ainda vão existir, têm uma única fonte: Deus. Deus e mais ninguém. Por Ele e para Ele são todas as coisas, e sobre elas tem Ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. A gente pode talvez entender essa parte do texto aqui, como se nós fôssemos marionetes nas mãos de Deus. Mas à medida que nós vamos estudando a confissão de fé, nós vamos ver que isso aqui não existe. Deus não quebra a nossa liberdade, mesmo podendo fazer conosco tudo quanto Ele quiser. Nós temos a nossa liberdade, uma liberdade caída, uma liberdade escravizada, mas nós temos a nossa liberdade. Isso não nos faz ali marionetes nas mãos de Deus. Ele é aquele por meio de quem todos os outros seres possuem a sua essência. Todas as coisas são de Deus, e todas são por meio de Deus, e são para Deus, como diz Romanos capítulo 11, versículo 36. Por quê? Porque Ele tem absoluta soberania sobre tudo e sobre todos, sobre este mundo, sobre as guerras. Salmo 46 diz lá que só com um sussurro da sua voz as guerras podem dissipar. É Ele que tem o controle de todas as coisas, total autoridade para fazer com elas, sobre elas e para elas tudo aquilo que Ele quiser. Tudo o que Ele quiser. Inclusive, o conhecer a Deus. O conhecimento de Deus, ele é infinito. Por isso, ele é infalível. Ele nos dá ali o suficiente para que a gente possa conhecer
conhecer a Ele. E isso vai englobar todas as coisas do nosso mundo. E Deus sabia, Deus preparou todas as coisas para o dia em que o Rubão ali olhou para aquela donzela lá no canto lá, né? Linda lá, mais jovem, né? Se apaixonou por ela, né? Deus, em sua soberania, preparou tudo para que isso acontecesse. Mas ele não quebrou a liberdade do Rubens em se apaixonar pela Ana Paula, casar com ela, ter filhos com ela. Tudo aconteceu mediante a sua própria vontade, né? A vontade de Deus e mediante a liberdade que os dois tinham de fazerem isso, como criaturas de Deus, né? O conhecimento dele não depende de nós. O conhecimento da história não depende de nós. Porque, por mais que a gente tente buscar a Deus, nós nunca vamos conseguir atingir este conhecimento de forma profunda, de forma plena. De sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ou seja, a queda pegou Deus de surpresa? Não pegou Deus de surpresa. Deus decretou, né, todas as coisas antes da queda ou depois da queda? Bem antes da queda, antes da fundação do mundo, né? Então, para ele não é nada incerto. Para ele não é nada contingente. Para Deus, nada depende. Depende para nós. Se eu estou empolgado para poder vir ao estudo bíblico, para poder vir para a igreja, vai depender do dia, da hora, se está chovendo, se tem carro para isso, não tem, né? Se eu estou cansado, se eu não estou cansado, né? Se eu tenho um monte de coisa para fazer, se não tenho um monte de coisa para fazer, mas para Deus não existe isso. O futuro para Deus não é algo incerto, para nós é. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 30 segundos. Deus sabe, né? O futuro para Deus é tão certo quanto foi o passado. Deus não tem essa distinção de passado, presente e futuro. Tanto é que Ele nos salva em quais condições? Passado, presente e futuro. Deus é, o que era e o que há de ser. Ele é fora do tempo, Ele é atemporal. Ele não está preso ao passado, nem ao presente, nem ao futuro. Nós estamos. Por isso, nada para Ele é incerto. Até dei o exemplo aqui, né, lá do rei Ezequias, que recebeu ali, né, o diagnóstico que ele ia morrer. O que ele foi fazer? Foi orar a Deus. Deus deu para ele mais 15 anos de vida, né? Então, Deus se arrependeu, né, de ter dito para ele que ele ia morrer? Não, né? Para Deus, a história já estava escrita. Para Ezequias, não. Para Ezequias precisava se revelar. Aí vem esses 15 anos, quem é que nasce através dele? Manassés, né? Outro rei que foi ali usado perversamente, mas que no final da sua vida teve ali uma transformação toda, né? Isso pegou Deus de surpresa? Não, Deus já sabia que isso ia acontecer, né? O homem que não sabia. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Ele não é menos santo hoje, mais santo amanhã, mais santo depois de amanhã. Não, ele é santíssimo em todos os seus conselhos. Não há nada de pecaminoso em Deus. Ele não faz nada que seja pecaminoso, falho, por causa da sua santidade, por causa da sua pureza. Nós não, nós podemos fazer, né? Deus não faz nada mal. Quem faz algo mal somos nós. Se Deus deu uma ordem para nós, aquilo é o melhor a ser feito. Então, terminando aqui, né, diz o que lá? Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. O que isso significa?
O culto que a gente vem aqui e adora a Deus, né, é uma responsabilidade, é um dever nosso, né? Nós devemos culto a Deus não é somente no domingo, é todos os dias, mas Ele nos pede um dia na nossa semana, né, para cultuarmos a Ele como responsabilidade, como dever, eu querendo ou não querendo. Para Deus isso não importa, é o que Ele quer de nós. E se Ele quer de nós, é o melhor que Ele quer para nós. Não tem esse negócio de quero ou não quero. É uma ordem dEle, expressa dEle, né? Deus nos criou por quê? Por que é uma ordem dEle? Porque se dependesse de nós, né, 9 horas da manhã, todo domingo, eu ia querer estar na cama. Eu ia estar lá querendo tomar café. Eu ia estar querendo ir lá para a praia, lá para a roça, lá para a lagoa, lá para seja qualquer outro lugar, menos na igreja. Deus não depende. Oi? E é verdade, né? Só que Deus nos criou para relacionamento. Deus nos criou, esqueci de passar ali, né? Deus nos criou para se relacionar com Ele. E veja, Ele nos deu 6 dias para fazer tudo o que eu quiser. E um dia para entregar para Ele. Um dia só, de 7. 6 para fazer o que eu quiser e um para poder entregar para Ele. Por quê? Porque é para se relacionar com Ele. E isso passa a ser algo prazeroso. É algo, é um dever que Deus dá para nós. É um privilégio que Deus dá para nós. A gente que é tonto, né? E se Deus nos desse 8, 9, 10 dias, 24, 36, 48 horas, nós íamos gastar esses dias e essas horas todas com as nossas coisas. E iríamos esquecer de Deus. Deus requer de nós e cabe a nós, aos anjos e todo ser criado, adorar esse Deus. Quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos em desobediência, quebrando a lei do Senhor. Nós estamos aí na leitura bíblica, lá nos primeiros livros da Bíblia, né? E você vai sempre encontrar lá, né? Se vocês obedecerem ao mandamento, à lei, ou se fizerem isso, se fizerem aquilo, né? É o quê? É bênção, é legal, né? Deus vai abençoar. Agora, se vocês não obedecerem à lei, se vocês quebrarem o mandamento, se vocês não andarem com o Senhor, não fizerem isso aí é algo mal. Quem vai se dar mal, né, somos nós, né? Quando deixamos de adorar esse Deus, estamos em desobediência e quebrando a lei do Senhor, né? Se entendemos adequadamente o Deus que se revela a nós na palavra, na Bíblia, né, vamos compreender que Ele sabe o fim desde o início. Aquilo que vai acontecer em Apocalipse 20, Ele sabe quando vai acontecer. Nós não sabemos. O que é que nós temos que fazer? Andar de acordo com a sua lei, andar de acordo com os seus mandamentos. Deus sabe quais coisas irão agradá-lo, porque Ele sabe todas as coisas. E Ele também sabe aquilo que irá o desagradar, porque Ele conhece a si mesmo e Ele conhece a nós. E aí a gente entra na sessão número 3, que a gente encerra ela na semana passada, porque essa sessão aqui também é muito importante, que vai falar, talvez seja a sessão mais importante desse capítulo, de número 2, né? Porque até agora nós vimos os atributos de Deus, quem Deus é, como Ele se revela e por que Ele se revela. Agora na sessão de número 3, nós vamos falar sobre a Trindade. Deus que é um em 3. E aí a gente precisa de um tempo somente para poder fazer isso. Benção, alguma pergunta, alguma contribuição? Falei semana passada? Né? Semana que vem. Não? Posso orar? Então tá bom, vamos orar. Tranquilo, Conceição? Não? Por quê? Oxe. Fala para mim depois. Vamos orar.
Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos, te agradecemos por esse dia, né? O Senhor que fez esse dia e fez a nós para viver esse dia, Deus. Cada um conforme o seu propósito, cada um de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua vida e liberdade, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesse dia nós possamos ter manifestado a glória do Senhor, aonde quer que a gente tenha ido, aonde quer que a gente ainda vá, neste pouco de tempo que nos resta desse dia, Pai. Em nome de Jesus, que os seus atributos, aquilo que o Senhor é, esteja sempre permeado em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, para nós podermos refletir quem o Senhor é, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor use a nossa vida para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor nos dê uma noite de descanso, meu Pai, guardados, em paz, me deito e logo levanto, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amado. Louvado seja o teu nome por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.